Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o esporte de orientação e sobre nós e amarrações. Vamos lá. O esporte de orientação, ele consiste em navegar de uma forma independente num terreno, tendo como objetivo atingir uma série de pontos, visitar uma série de pontos no menor tempo possível. Só que o participante, ele fica livre para fazer o terreno, para fazer o trajeto dele. E para isso ele vai utilizar um mapa e uma bússola. Sobre os mapas. O mapa, existem alguns tipos. Hoje em dia o que a gente mais conhece é aquele mapa do GPS, que é o mais utilizado hoje em dia. Você abre lá no celular, coloca o lugar que você quer ir e aí o mapa já te leva lá. Já aparece bonitinho o horário que você vai chegar, qual a quilometragem. Esse mapa é ótimo, mas não é o mapa que se usa no esporte de orientação. Até porque, na maioria das vezes, o esporte de orientação ele é feito em terrenos distantes, né, na natureza. Então, são lugares que provavelmente na maioria das vezes, não pega sinal de internet. Então, no esporte de orientação é utilizado o mapa e a bússola. No mapa, ele vai ter ali a orientação de trilhas, vai falar onde estão os rios, onde estão os penhascos, onde tem níveis e desníveis. E a bússola também vai auxiliar, falando para onde ele deve ir juntamente com o mapa. Se é para o norte, se é para o sul, se é para o leste ou para o oeste. O esporte de orientação, ele tem 5 pilares, que são importantes para que seja feito. Os pilares são conhecer o esporte, é necessário você conhecer o esporte, saber ler os mapas, saber utilizar uma bússola, saber identificar a sua localização e qual é a distância que você está, ou de certo ponto, ou do final da prova, ou até mesmo do início, saber sua localização e saber planejar a rota, porque como disse anteriormente, eles não te dão uma rota específica, é você que cria a rota. Então você vai escolher ali para você a melhor rota para você. Você vai ter uma estratégia de escolher a melhor rota. Quais são assim os diferenciais que existem no esporte de orientação? Você vai ter que fazer um esforço físico e um esforço mental juntos. O esforço físico porque você tem que fazer aquilo ali no menor tempo possível. Então, no menor tempo possível, então você vai correr e tal, e vai fazer o esforço físico. E o esforço mental porque você precisa planejar, você precisa ter estratégia da sua rota direitinho. Para isso você precisa pensar e conhecer para conseguir atingir o objetivo. E isso tudo se torna extremamente desafiador, porque a pessoa ela tem que ali correr, ela tem que olhar e planejar e estudar, enfim, é bem desafiador. E o mais importante é que é um esporte que também protege o meio ambiente. Por quê? Porque o meio ambiente é o lugar onde eles praticam esporte. Então, eles sempre tendem a proteger o meio ambiente, que é o lugar onde eles jogam. Então, assim, a gente já consegue ter ali mais ou menos uma noção básica de como funciona o esporte. Que apesar de não ser muito conhecido, é um esporte bem interessante. Agora, falando um pouquinho sobre nós e amarrações. As amarrações a gente utiliza no dia a dia. Quando a gente vai amarrar um tênis, a gente faz um nó, a gente faz uma amarração. E essas amarrações, elas são importantes também em outras situações da vida. Elas são importantes, são bem utilizadas, né? Em acampamentos, pela marinha, para fazer resgate. Então, os bombeiros utilizam muito amarrações, são vários tipos de amarrações, vários tipos de nós. Então, quais são as características mais importantes que deve se pontuar? Para ter um bom nó, você tem que saber fazer um nó e são vários tipos de nós. Então, você tem que saber fazer um nó
E tem que ter cuidado com a corda. Então, a corda que você vai utilizar, ela tem que ser um tipo específico e ela tem que estar bem cuidada. Então, não deixar a corda exposta ao sol, não deixar a corda jogada de mau jeito, tem que guardar a corda com cuidado, porque ela ali, né, no caso, às vezes ela pode ser um instrumento de trabalho, e às vezes ela pode ser um instrumento de resgate, e às vezes ela pode te auxiliar em atividades no acampamento, ela pode te auxiliar em atividades esportivas, como por exemplo no rapel, na tirolesa, no arborismo. Todos fazem o uso da corda. Alguns têm como principal, por exemplo, no rapel, a corda que fica te segurando. Então, precisa saber fazer o nó certo para não errar, para não correr perigo. Ok, para ter um bom nó, a gente tem quatro especificidades. Sejam essas. O nó, ele tem que ser feito com facilidade e rapidez. Então, tem que ser um nó fácil, não pode ser um nó difícil, não tem necessidade de ser aquele nó elaborado. E nem sempre fácil significa que vai ser mais fácil soltar também, não. E tem que ser um nó mais fácil de desatar, assim como disse, nem sempre um nó mais fácil de desatar ou mais fácil de fazer significa que vai ser um nó ruim. Tem que ser um nó que ele vai apertar na proporção em que o esforço sobre ele aumenta. Ou seja, quanto mais esforço eu faço sobre o nó, mais ele vai apertar. Um nó assim é um nó bom. E por último, tem que ser um nó simples. Não tem necessidade de ser um nó elaborado. Então, agora que a gente aprendeu um pouquinho sobre o esporte de orientação e sobre as amarrações, a gente vai fazer uma bússola caseira. Vai pegar aí o que tem em casa. Eu deixei um vídeo com um link que ensina o passo a passo de como fazer uma bússola caseira e é bem facinho. Então, a atividade consiste em fazer essa bússola caseira, se possível, e registrar com fotos e vídeos a bússola que você fez. Depois, você vai pegar uma corda e vai escolher um nó e vai fazer. Vai procurar qual nó você achou mais interessante e vai fazer o nó. Registrar também. Essa é a nossa atividade. Até mais. Tchau, tchau.